Muita gente acha que orar de madrugada é perda de tempo, que Deus ouviria do mesmo jeito em qualquer hora do dia. Mas quem já se levantou no silêncio da noite sabe, existe um poder especial nesse momento, que é quando o céu parece mais perto e as correntes espirituais mais frágeis. É aí que o coração quebrantado encontra espaço para experimentar um milagre de Deus. Talvez você esteja cansado de esperar, olhando para a vida e se perguntando: será que as bênçãos de Deus ainda vão chegar para mim? E eu preciso te dizer algo forte: a madrugada não é só um horário, ela pode ser a chave para a sua libertação, para a quebra de maldição que tem segurado a sua história. Aqui vou te contar a minha própria experiência, onde foi na madrugada que encontrei um ambiente de fé, onde os louvores de adoração se misturaram com meu clamor sincero, e onde a esperança foi renovada a cada palavra. Então se prepare. Hoje, de madrugada, pode ser que o seu milagre chegue. Pode ser que amanhã, ao fazer sua oração da manhã, você já esteja agradecendo e vivenciando a sua vitória. Para isso, basta ter fé. Há algo profundo e misterioso quando a alma decide buscar a Deus na calada da noite. Quem já fez uma oração da madrugada sabe o quanto esse momento é carregado de intensidade espiritual. O coração parece pulsar diferente, como se a escuridão lá fora fosse o cenário perfeito para a luz do Senhor brilhar dentro de nós. Muitos testemunham que foi nesse silêncio que experimentaram o milagre de Deus, sentindo o peso das correntes caírem e a paz invadir o peito. É nesse lugar secreto que começam as verdadeiras vitórias. Quando alguém dobra os joelhos às 3 da manhã, não está apenas orando, está travando batalhas invisíveis. É como se cada palavra fosse uma espada espiritual rompendo cadeias, trazendo a tão desejada quebra de maldição. E aqui está um segredo: não precisa ser uma oração perfeita, cheia de palavras bonitas. O que move o céu não é a eloquência, mas a sinceridade. É o coração aberto, é o choro, é o clamor que rasga a alma e pede por misericórdia. Nesse ponto, Deus se revela de maneira única. Imagine alguém que, ao terminar seu dia cheio de lutas, decide se levantar no meio da madrugada para buscar força. Essa pessoa encontra consolo nos salmos, canta baixinho louvores de adoração e entrega cada lágrima ao Senhor. E de repente, uma paz inexplicável toma conta. É como se os anjos se juntassem naquela oração da madrugada, trazendo a certeza de que as bênçãos de Deus já estão a caminho. O que começa como súplica vira esperança, e o que parecia silêncio vira resposta. Esperar nem sempre é fácil. Quem busca um milagre de Deus sabe que o tempo de espera pode ser desafiador, cheio de perguntas e silêncios, mas é justamente nesse processo que o Senhor molda o coração. Foi assim que Deus moldou o meu coração. Enquanto muitos desanimam, os que perseveram descobrem que as bênçãos de Deus não chegam adiantadas nem atrasadas, mas no momento certo. É como uma semente, não importa o quanto a gente olhe para a terra, ela só vai brotar quando estiver pronta. Nas madrugadas, esse tempo de espera ganha ainda mais sentido. A oração da madrugada se torna um refúgio para a alma inquieta, um espaço de rendição e confiança. Quantos já se sentiram fracos à noite, mas ao amanhecer experimentaram a força renovada da oração da manhã? É assim. A espera não é vazia, ela é cheia da presença de Deus. Enquanto esperamos, o céu trabalha. Enquanto descansamos, o Senhor move peças que não enxergamos. E no meio dessa jornada, devemos cantar louvores de adoração como quem lembra a própria alma. Espere no Senhor, confie no seu poder. Cada nota entoada
Cada palavra repetida é um lembrete de que a vitória não vem pela força humana, mas pela graça divina. E enquanto a pessoa canta, sente dentro do peito uma certeza suave. Se hoje ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando algo maior. E esse, ainda, abre espaço para o próximo passo da fé. Existe uma batalha que não se vê com os olhos humanos, mas que todo o coração sente. É aquela pressão que pesa nos ombros, aquela voz que insiste em dizer: não vai dar certo, aquele medo que tenta roubar o sono. Mas quem já se colocou em oração da madrugada sabe que esse é o campo onde Deus age com poder. Ali acontece a verdadeira quebra de maldição. Pensamentos de derrota se transformam em declarações de vitória, e o milagre de Deus começa a se manifestar no invisível antes mesmo de chegar no visível. Nessa luta, não é a força física que garante vitória, mas a postura do espírito. A pessoa que levanta da cama para orar às 3 da manhã está dizendo ao céu e ao inferno: eu confio no Senhor. E essa atitude abre portas que nenhuma mão humana pode fechar. É nesse lugar que as bênçãos de Deus são liberadas. É nesse momento que correntes espirituais se rompem. Quem persiste descobre que a fé não é ausência de batalha, mas certeza de que nunca está sozinho nela. Muitos testemunham que, no meio dessas orações, lembram-se de histórias bíblicas que reacendem a esperança, como Paulo e Silas, que, mesmo acorrentados, cantaram louvores de adoração até que a prisão se abriu. E não é diferente hoje. Quando alguém se rende em oração, mesmo em lágrimas, as paredes do impossível começam a tremer. Um coração rendido é aquele que entende que não controla tudo. Eu sei que é difícil, porque foi muito difícil para mim entender que eu não posso controlar tudo ao meu redor, as pessoas que amo, mas se tornou leve quando entendi que Deus, Ele sim sabe o que faz, Ele sabe o melhor para nós. Então aprendi a colocar diante de Deus minhas dores, meus sonhos, meus planos e até minhas dúvidas. Foi na oração da madrugada que consegui armas para lutar contra tudo aquilo que não via. Minhas lágrimas se transformam em palavras, e palavras em um silêncio cheio de significado. Entenda. Quem entrega o coração descobre que o milagre de Deus não está apenas no resultado final, mas no processo de ser moldado por Ele. Quando o coração se rende, a oração da manhã se torna um prolongamento do que foi derramado na madrugada e os dias se tornam cada dia mais abençoados. É como se a semente plantada à noite começasse a germinar com a luz do dia. As bênçãos de Deus fluem naturalmente, não porque tudo se resolve de repente, mas porque a alma encontra paz. E essa paz é prova viva de que a quebra de maldição já começou a acontecer, mesmo que os olhos ainda não percebam. Esse coração rendido também canta. Não canta porque já viu o milagre acontecer, mas porque confia que vai ver. Louvores de adoração que brotam em meio às lágrimas, como uma confissão de fé que toca o coração de Deus. E quando menos se espera, essa música suave se torna um grito de vitória, preparando o cenário para experiências ainda mais profundas de fé. Quando alguém busca em oração da madrugada, aprende a diferenciar o barulho da mente da voz suave do espírito. Não é raro que no silêncio da noite Deus traga uma lembrança, um versículo ou até mesmo um sonho que orienta o caminho. Essa sensibilidade não é mágica, é fruto da intimidade com Deus. Quem insiste nesse lugar secreto começa a perceber que o milagre de Deus muitas vezes vem como uma resposta simples, mas cheia de poder. Na prática, é como abrir a Bíblia aleatoriamente e sentir que a palavra lida foi escrita exatamente para aquela situação. É como orar por libertação e, de repente, se sentir mais leve, como se correntes invisíveis tivessem caído. Essa é a quebra de maldição acontecendo de forma silenciosa,
mas concreta. São as bênçãos de Deus se manifestando no cotidiano, nos detalhes que só quem vive consegue reconhecer. E aqui está algo poderoso. Quando a pessoa escolhe ouvir, ela descobre que até os louvores de adoração podem ser resposta. Às vezes é numa canção simples que o Senhor fala ao coração. Outras vezes é na oração da manhã, quando a fé amanhece renovada. Cada momento de escuta abre espaço para algo maior, como se Deus estivesse preparando o coração para uma revelação ainda mais profunda. A esperança é como uma chama que muitas vezes quase se apaga dentro do peito. Mas quem persevera na oração da madrugada descobre que o sopro de Deus reacende o que parecia perdido. É nesse lugar secreto que a fé se fortalece e o milagre de Deus começa a nascer de dentro para fora. Mesmo quando tudo parece silencioso, a alma passa a sentir que as bênçãos de Deus já estão sendo liberadas. Quantas vezes alguém acorda cansado, pensando que nada vai mudar, mas ao dobrar os joelhos, sente uma força inexplicável. É a fé empurrando para frente, é a quebra de maldição sendo decretada pelo poder do céu. E quando a oração da manhã chega, o coração já não é mais o mesmo. É como se a madrugada tivesse arrancado o peso e preparado o espírito para viver o novo. E o mais bonito é que essa esperança contagia. Quem experimenta o poder de orar de madrugada começa a cantar louvores de adoração, mesmo antes de ver o cumprimento da promessa. O coração canta porque confia, porque sabe que Deus não falha. E nesse canto existe uma força que abre caminho para a vitória, deixando no ar a expectativa de que algo ainda mais grandioso está prestes a acontecer. Existe um momento em que a alma simplesmente sabe: o milagre de Deus está chegando. Não porque os olhos já viram, mas porque o coração percebe a movimentação do céu. Quem permanece firme na oração da madrugada sente essa atmosfera diferente, como se a vitória estivesse batendo à porta. É nessa hora que as bênçãos de Deus se tornam palpáveis e a fé se transforma em certeza viva dentro do peito. Na prática, pode ser um detalhe simples que muda tudo: uma ligação inesperada, uma porta que se abre, uma notícia que traz esperança. Esses sinais são respostas do Senhor, mostrando que a quebra de maldição está em andamento, e muitas vezes o que parecia impossível se resolve de uma forma tão natural que só pode ser explicada como intervenção divina. É assim que o céu confirma: o milagre de Deus não falha, e quando essa certeza chega, o coração explode em louvores de adoração. A alma canta antes mesmo de segurar a vitória nas mãos, porque sabe que já venceu em Cristo. E agora eu te pergunto: você está realmente disposto a transformar suas madrugadas em encontros com Deus? Porque orar não é só falar, é esperar, confiar e permanecer até ver o milagre de Deus acontecer. Quantas vezes você adiou essa decisão, deixando o sono ou a distração te afastarem das bênçãos de Deus? Será que hoje não é a sua noite de mudança? Será que não é agora que o Senhor quer começar a quebrar maldições e abrir caminhos? Imagine como seria acordar amanhã sentindo a leveza da paz, sabendo que a oração da madrugada abriu portas invisíveis e preparou a oração da manhã como um hino de vitória. Eu te convido, coloque em prática o que você recebeu aqui e depois volte para contar o que Deus fez. Escreva nos comentários o que você espera do Senhor, compartilhe seu clamor e testemunho. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco em louvores de adoração, orações de fé e palavras que transformam. O seu milagre pode estar a um passo de distância, e eu falo com toda certeza, porque Deus cumpre tudo o que promete.
E se hoje eu estou aqui, é porque Ele me deu uma segunda oportunidade de viver algo extraordinário. Se permita viver as bênçãos de Deus também.